Olá, olá, estamos começando a live de hoje. Vamos aguardar o pessoal entrar. Deixa eu arrumar as coisas aqui. Então, a Gabriela, oi Gabi, Pimentel, nosso professor, bem-vindo. Boa noite para o pessoal. Então, estamos começando hoje, conversando um pouquinho mais sobre insônia. Eu e a doutora Louise vamos começar então hoje a conversar um pouquinho sobre insônia, sobre as dificuldades que o pessoal tem enfrentado aí nesses momentos mais difíceis, né, que estão acontecendo. E, enfim, de um modo geral, acho que insônia tem sido uma queixa bem importante. Então, vou esperar o pessoal ir entrando um pouquinho mais. A Louise já entrou. Deixa eu botar ela aqui. Vamos entrando, Louise. Daqui a pouquinho a Louise já consegue entrar. Oi, oi. Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho para ficar. Então, Boa então vou noite, apresentar Geline. todo mundo, né? Então, essa é a doutora Louise Zília, trabalha em Floripa, né, Louise? Fala um É pouquinho isso de si aí aí. pra gente. A gente fez residência junta, né, Geline? É isso aí, já parece que Tempo faz muito voa. tempo, né? É Isso uma aí. satisfação muito grande estar aqui conversando contigo, Verdade. né? É. Aproveitando esse recurso que a gente tem agora de poder conversar por videochamada, né? E tá E tá sendo. falando sobre um tema aí super importante, como tu falasse, super em alta no momento. Eu acho que tem sido uma das principais queixas, né, no Concordo. consultório hoje, nas últimas semanas, pelo menos eu tenho percebido que tem sido bem importante, né? E acho que não só nos consultórios, né? Nas conversas do pessoal aí. Vários amigos comentando também, né? Nas Colegas de dificuldades. trabalho. E acho Uhum, que super tem a ver com esse momento de pandemia que a gente está passando, que mudou muito a rotina do pessoal, né? uhum. Acho que as mudanças de rotina tiveram um impacto bem grande aí no aparecimento, mas já era um sintoma bem prevalente, né? Uhum. Mas Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre insônia de um modo geral, a gente falar o que que é, da onde que vem, quais são as causas, né? Mas também ser um bate-papo. Quem quiser mandar perguntas aí, pode mandar. Quem quiser colocar nessa setinha que tem ali embaixo, compartilhar com os amigos que têm se queixado de insônia, é uma oportunidade da gente passar um conteúdo tem sério, gente de que falou que a live qualidade. tinha que ser às 2 da manhã, Então, mas acho acaba que vai dar sendo para reprisar, né? O isso. pessoal pode Depois a assistir gente deixa depois no salvo. Instagram da CP, né? Isso aí. Depois a gente deixa Uhum. salvo e o pessoal pode assistir, com certeza. Então, Louise, bom, eu acho que eu não me apresentei, né? Meu nome é Geline Haas, eu sou psiquiatra, nós duas somos psiquiatras, fizemos a formação juntas lá no IPQ. Eu estou trabalhando em Imbituba, a doutora Louise está trabalhando em Floripa, e acho que tem gente aí de vários locais, né? Se o pessoal quiser botar aí da onde é, para a gente saber, também é legal, né? Com E a ideia, certeza. então, hoje é a gente discutir um pouquinho o tema. Quem quiser ir mandando perguntas, a gente vai conversando em cima disso também. Uhum. Mas eu queria começar falando um pouquinho sobre a prevalência de insônia, né? Que eu acho que é um número que as pessoas não têm tanta noção, ou enfim, até tem, porque eu acho que bastante gente reclama de dificuldade para dormir. E eu estava vendo que pelo menos um terço dos adultos jovens se queixam de alguma dificuldade para dormir na qualidade do sono. E eu achei Uhum. uma quantidade bem alta, porque um terço nem, né, é bastante gente. E Pode ser. muitas vezes as pessoas acham também que é só dificuldade para iniciar o sono, né? Mas Uhum, também os despertares noturnos, né? Ou acordar muito cedo de manhã e não conseguir voltar a dormir, né? Insônia média e insônia terminal.
Uhum, isso aí. Então, dentro dos critérios, né? Essas divisões aí. Uhum. Enfim, e pelo menos metade dos pacientes com insônia tem algum transtorno psiquiátrico. E então isso faz para a gente da psiquiatria levar esse sintoma como tu trouxe ontem, a gente deu uma conversada ontem à noite e a Preparar o Luísa trouxe tema, né? O uma. que que seria importante É, falar, né? isso. Uma responsabilidade E, grande, né? Nesse momento que tá todo mundo reclamando aí, né? Trazer, falar sobre isso. então, e a Louise trouxe uma frase que eu achei perfeita, assim, que a insônia é um termômetro pra gente. E eu acho Uhum. exatamente isso, porque na psiquiatria um paciente que dorme bem, ele já está no caminho certo, as coisas já estão andando para um Eu lado sempre positivo. falo, normal é recuperar o sono natural, né? Quando o Uhum, paciente está bem, ele dorme bem, né? é isso aí. Isso faz bastante diferença, né? O sono. E até E para às vezes recuperar, né? Para melhorar. começar, e eu sempre falo, né? Fica atento, né? Quando começou a ter dificuldade para dormir, né? Ou começou a acordar à noite, às vezes é um primeiro sinal de que está descompensando o quadro psiquiátrico, né? Exatamente. Geralmente ansiedade ou transtorno depressivo ou episódios hipomaníacos, maníacos dos transtornos bipolares, né? É um termômetro bem importante, assim, né? Para a gente ter noção de como está evoluindo a doença que a gente está acompanhando, né? E a grande maioria dos transtornos psiquiátricos vai cursar com alguma alteração de sono, né? Então, realmente é um ponto bem importante. E uma coisa interessante que eu acho importante falar, que as pessoas têm muito essa assim, eu tenho dificuldade para dormir. Mas o que é essa dificuldade para dormir, né? Muitas vezes elas têm essa impressão que demoram para dormir, mas às vezes não demoram tanto, né? Uma E o exigência também da vida moderna, né? De que a gente deitar e deite e dormir, dorme, né? durma logo, né? O Uhum. tempo de latência ali para iniciar o sono, né? E isso pode variar entre as pessoas, mas assim, o normal é em média de 20, 30 minutos a gente leva para pegar no sono. E às vezes 20, 30 minutos parece uma eternidade. E a pessoa vem dizendo que está tendo uma grande dificuldade e não é, né? Para um ansioso, né? Imagina, Uhum. né? Que já pensa, eu tenho que acordar cedo amanhã, eu tenho pouco tempo para dormir, né? O tanto de coisas que eu tenho para fazer amanhã e aí começa a entrar naquele ciclo vicioso, né? De ficar nervoso que não vai dormir e aí realmente não dorme, né? Exatamente, fica quanto mais pensar naquilo, né, mais tanto que essa é uma das a gente vai falar disso mais para frente, mas essa é uma das orientações, né, não ficar batendo na cama ali que eu tenho que dormir, ficar virando, querendo dormir, porque às vezes isso realmente vai tornar mais difícil ainda, né, da pessoa pegar no sono às vezes. E outra coisa também que eu acho bem importante que tem acontecido muito nesse momento é que as pessoas às vezes passam um dia na cama, né? Não Uhum, sai da cama, né? Então essa recomendação eu acho super importante, assim, por mais que você esteja em casa, né? É para ir para a cama à noite na hora de dormir, né? Na hora de ter uhum, relação ou na hora de dormir, né? Que a cama seja reservada para isso, né? Para te associar a cama com a hora de dormir, uhum. né? E que se realmente foi para a cama, não está dormindo, né? A recomendação é de não ficar ali se debatendo, de levantar e fazer outra coisa, né? E voltar para a cama quando realmente estiver com sono, né? Quando estiver E preparado para foi dormir. até esse tema é super interessante, porque essa semana uma paciente me ligou exatamente com isso, assim, tá, doutor, mas eu deito e eu não. E eu fico pensando que eu tenho que dormir, porque eu tomei o remédio, eu vou pra cama deitar e dormir. Eu digo, não, toma o teu remédio da noite e vai fazendo as tuas coisas, vai te preparando para dormir, que o sono vai vir. E às vezes essa ideia de que é deitar e dormir também atrapalha bastante, né? Uhum. E aí acaba gerando uma dificuldade maior ainda, né? Acaba É. entrando em um ciclo vicioso. Eu tive um paciente que projetava um relógio no teto, né? Não, imagina, Uhum. E imagina. aí, imagina o quanto que dificultava mais ainda, né? Tu acordava e tu olhava a luminosidade também, né? Que eu acho que é uma coisa importante a gente falar, né? Hoje em Sim, dia o pessoal muito com celular, né? Com televisão, computador, né? Que essa luminosidade, ela inibe realmente, né? A liberação de hormônios que induzem o sono, né? uhum, uhum.
Eu até queria trazer outra coisa que eu acho legal, é que essa dificuldade do sono, ela tem que estar relacionada com algum prejuízo também. Porque tem gente que dorme pouco. E dormir pouco Uhum. não significa insônia. É importante a pessoa ter que isso é um prejuízo, que no dia seguinte tem sintomas, que a Se o pessoa sono é tem. reparador ou não, né? É um Exatamente. conceito importante, né? Isso é De se bem importante. perguntar se a pessoa se sente descansada quando acordou, né? Ou se teve um sono agitado. Exatamente, exatamente. Isso é bem importante. E no dia seguinte, entre as queixas vai estar a fadiga, erros no trabalho, risco de acidentes, piora de desempenho no trabalho, no meio acadêmico, Irritabilidade, às vezes, né? e piora dos sintomas de alguma doença que já tenha, né? Como depressão, ansiedade, bipolaridade, enfim. Na bipolaridade é uma coisa super importante, né? O paciente que começa a não dormir bem, a chance de entrar em algum episódio é bem grande, então tem que tomar um cuidado enorme nesses pacientes, né? Eu sempre digo para os pacientes bipolares, olha, qualquer alteração de sono, já me ligue, a gente vai E para marcar os uma consulta familiares logo. também, né? Que às vezes o próprio paciente não se percebe, né? Isso é interessante, né? Tem gente que fala que não dorme e o parceiro fala, não, ela dorme, ela não sente que dormiu, que daí tem a ver com essa questão do sono não reparador, né? E realmente tem gente que realmente precisa de 5 horas de sono, né? E tá ok com isso. Ah, a gente comentou de falar do idoso, né, Angeline? Tu tinha Uhum. falado disso do tempo de sono do idoso, né? Sim, pode falar? Não, fala aí, a ideia foi tua. Não, é porque eu acho importante a gente perceber, assim, as pessoas perceberem que no decorrer dos anos o nosso sono vai mudando, né? Se a gente parar para olhar, um bebê dorme muito mais do que uma criança, o adolescente depois entra numa fase que dorme mais de novo, e daí o adulto entra numa fase em que dorme um sono em torno de umas 8 horas, 7, 8 horas, e daí o idoso vai dormindo cada vez menos. E o idoso tem essa ideia muitas vezes até por não ter muito o que fazer, né? Por já, né, passou o dia em casa, não tem muitos afazeres, não tem uma rotina, né, de atividades, tem a ideia de que precisa dormir cedo e acordar só no outro dia. Então, o idoso que, né, dormindo 5, 6 horas por noite estaria ok. Ele vai dormir às 9 da noite e acha que tem que ir até às 8, no outro dia às 8 da manhã. E daí não é muito tempo isso também, né? E daí fica complicado, porque ele vai vir com a queixa que ele não está dormindo e ele não entende isso. E por isso é tão importante a gente também poder mostrar para os pacientes que o tempo de sono também é importante, né? E o estabelecimento dessa rotina de sono, né, Angeline? Como o nosso organismo se regula com esse ciclo do sono e vigília, né? De Uma coisa repente, que fala também um eu tenho pouquinho observado. Oi? higiene do sono. De repente, fala um pouquinho sobre a higiene do sono. Pois é, né? Eu tenho visto muito o pessoal que indo dormir muito tarde, né? E acordando tarde também, né? Essa coisa de trocar um pouco a noite pelo dia, né? Agora nesse momento, né? E isso gera essa diferença na exposição de luminosidade, né? Ela, por exemplo, se a pessoa fica durante o dia no quarto fechado, não se expõe à luz solar, né? Agora com essa questão de isolamento social e tal, né? Não libera hormônios que vão fazer a indução do sono, né? E aí isso acaba gerando toda uma desregulação de balanço energético, de ciclo de sono e vigília, né? Que depois fica difícil de recuperar e acaba gerando até outros transtornos, né? Eu andei olhando, né? Obesidade, dislipidemia, alteração da tolerância à resistência à insulina, né? Uhum. Então, o sono é uma das medidas de qualidade de vida, assim, né? Que é super importante. Hoje, o doutor Eduardo Pimentel me falou assim, do tripé, assim, né? Atividade física, dieta e sono, né? Uhum. E ele falou assim, poxa, o sono é o mais gostoso de fazer, né? Porque Mais como o pessoal... fácil. É o mais fácil, o mais gostoso, né? Deitar e dormir, né? E de como isso tem uma importância grande na nossa qualidade de vida, né? O pessoal Uhum. ter o estabelecimento dessas rotinas, né? De ter horário para ir dormir, ter horário para acordar, né?
É, e essa questão assim de diminuir o ritmo, né, para dormir. Eu acho que às vezes as pessoas têm muito essa ideia assim que, eu cheguei em casa, o pessoal às vezes trabalha até mais tarde também. Terminei o trabalho, cheguei em casa, comi, deitei e dormi. E não é, a gente tem que desacelerar. Eu acho que essa ideia Uhum. que o Criar um pessoal. ambiente propício para o Exato. sono, né? Com Uhum. toda a luminosidade, toda a questão de barulho, né? De ir se desligando desses estímulos do dia, né? E evitar coisas que estimulem, né? Evitar exercício físico no fim do dia. Eu sei que tem gente que é o único horário que tem, mas o exercício físico bem no fim do dia vai atrapalhar o início do sono, vai Uhum, te deixar mais uhum. agitado, vai aumentar o metabolismo, então vai gerar um estímulo a mais e vai prejudicar o início do sono, né? Bebidas. A questão da alimentação, né? Ter uma refeição muito pesada à noite, né? Ou ingerir café. Tem algumas referências que falam até depois das 4 da tarde, assim, que não se Uhum. deveria ingerir bebidas estimulantes. Eu costumo dizer ali depois das 18 horas, mas tem algumas referências que falam, né? A Coca-Cola, né? Refrigerantes, Os né? Chá refrigerantes preto. sem cafeína, né? Uhum. É que assim, Cigarro, né? o Nicotina cigarro. também é uma coisa que dificulta muito, né? Uhum. Um estimulante. E é difícil, né? Porque a ideia do cigarro é evitar o cigarro do fim da tarde para frente. E quem fuma tem esse hábito de fumar à noite também. Tem gente que acorda à noite para fumar, né? Então, tu imagina o sono Uhum. dessa pessoa que precisa acordar à noite para conseguir para fumar, né? Então, isso fica Uhum. super prejudicado. Aí E já tem que tratar a comorbidade daí, né? já tem que tratar com idade, com certeza. Aí entra Uhum. outro. E é super comum, né? A insônia é difícil a insônia estar sozinha, né? Pelo menos eu acho bem raro de encontrar. Não sei se Eu também percebe acho. com Às frequência. vezes no começo, né? Quando tem alguma coisa bem inicial, né? Mas Normalmente está relacionado com algum problema, né? Com alguma situação de conflito, enfim. Mas sozinha é difícil, né? uhum, concordo. E, e as outras, e ainda sobre higiene do sono, a questão da bebida alcoólica também, né? Porque a bebida alcoólica, às vezes a gente tem essa sensação que dá um soninho, então eu vou tomar um vinhozinho, uma cervejinha antes de dormir, para dormir Porque o melhor. álcool é um sedativo, né? Exatamente. E a gente tem, eu não sei, eu também tenho visto muito aumento de abuso de substância agora, nesse período de pandemia, né? Então, muita gente recorrendo ao álcool, né? E isso realmente, assim, as pessoas, eu vou tomar um vinho para dormir, né? Porque realmente ele pode até dar esse efeito sedativo no começo, mas o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central, né? Então, Uhum. ele atrapalha o sono, né? Na metade, lá mais para A frente, né? estrutura do sono, isso lá no meio da noite, Uhum, terá as fases do sono enfim, o teu sono não vai ser um sono tão reparador. uhum. É. E também a questão de criar o hábito, entrando ainda na rotina do sono, o hábito de ir para a cama para dormir, como tu falou, e quando acorda, não ficar também naquela função de ficar ali, né? A cama ser só para dormir mesmo. Pois Acordou, é, nesse período isso tem sido bastante complicado, né? Eu vejo gente indo trabalhar com o computador na cama, né? Ou se alimentando na cama, fazendo as refeições na cama, né? E isso uhum, tira totalmente a ideia de que a cama ou o quarto é um lugar para isso, né? Para ti, para dormir. é. O doutor Luigi, aqui, pediatra, aqui de Garopaba, da minha região, aqui, o pediatra da trouxe aqui para mim, ó. Eu oriento que as mães que iniciem o processo de desaceleração das crianças a partir das 4, 5 da tarde, para que eles vão Olha que acalmando. interessante, né? Gente também tem essa dificuldade, sabe que tem que dormir. Tu imagina uma criança que na agitação muitas vezes não consegue parar porque ela está agitada. Então, se na criança a gente não começar esse processo mais cedo, realmente vai ter uma criança que vai estar agitada e não vai dormir, né? Uhum. E criando essa rotina, né? Como a gente falou, né? Essa rotina de ir regulando o ciclo do sono e vigília para que
o organismo também se acostume, né? E vai ficando uma rotina mais fácil de se seguir, mais saudável, né? Uhum, isso. É, ele até trouxe ali luzes fracas, sem brincadeiras de agito, o que é difícil, né? Porque é o horário que os pais chegam do trabalho e daí as crianças querem brincar e começa aquela correria, né? Pelo menos aqui em casa é assim. Geline tá Papai não me falando com pega, mamãe propriedade, não me né, pega. doutora Geline? Mas, enfim, tem que tentar dar uma diminuída, senão depois realmente eles não acalmam. E a gente também, né? Quando tudo fica agitado, a Uhum. gente também. A A luminosidade gente tem que artificial. ter esse processo de ir se desligando, né, das coisas do dia, né, ficando tranquilo que fez o que deu para fazer, o que não deu vai poder acordar no outro dia e fazer com calma, né? É. Não ficar nessa cobrança, assim, né? Uhum. Tomar uma aguinha, pra não ficar com a boca seca. Enfim, deixa eu dar mais uma olhadinha no que eu trouxe aqui. Ah, que eu acho interessante a gente conversar, porque insônia ela tem várias causas, né? E às vezes na psiquiatria, que a pessoa pensa que é psiquiátrico, tem alguma coisa psiquiátrica, mas às vezes tem outras coisas juntas ou outros transtornos de outras especialidades que não são psiquiátricos. Então, Apneia do sono, né? nos transtornos de respiratórios podem todo, a grande maioria pode prejudicar bastante o sono também. E isso é importante avaliar, né? Então, não ficar só nessa questão de que o paciente vai vir com a ideia, ele está com insônia, então ou ele tem depressão, ou ele tem ansiedade, ou ele tem um transtorno psiquiátrico. Não, muitas vezes ele vai ter outra coisa que não está ali, que a gente também tem que aprender a ir atrás, né? E isso entra naquela ideia que a gente falou, né, da importância de passar por uma avaliação, né, para ver se realmente tem que fazer algum tipo de tratamento, se tem que fazer alguma mudança comportamental do tipo higiene do sono, né, ou se tem que ir realmente investigar alguma doença clínica, né, porque muita gente também às vezes acaba conversando com amigos, com colegas, e a questão da automedicação, né, a gente falou para comentar um pouco sobre isso, né? Que o pessoal, meu amigo toma sei lá o que, me deu um remédio, né? A gente vê bastante isso e acaba às vezes agravando outros transtornos mentais ou outras doenças, né? Ou outras complicações, porque não aborda o tema, né? Não avalia de forma adequada um sintoma Deixando de importante desse, né? Um é, sintoma bem importante. a gente tem várias coisas, né? Tipo, síndrome de pernas inquietas, enfim, outras coisas que até neurológicas, né? Enfim, e se a gente não for a fundo nisso, alterações de tireoide, né? Alterações metabólicas podem Uhum. dar alterações de insônia, e se a gente ficar só nessa de querer tratar a insônia sozinha, não, a minha vizinha toma isso para dormir, então, eu vou tomar isso para dormir e vai, né? Meio cortado o Easy, né? Tô falhando um pouquinho. Eu tô escutando, tá falhando um pouquinho, mas tô te escutando. Gente, minha gente, eu tô te vendo bem cortada. Pois é. Opa, voltou? Voltou, acho que agora voltou. É, a Luísa botou que tava oscilando. Se tiver ruim, vocês avisem. Melhorou agora, né? Que legal ver, né? Quanta gente legal acompanhando, vários colegas queridos. Obrigada, gente, por estarem prestigiando. Uhum. Muito bom mesmo. Enfim. Eu acho que, não sei se tu queria falar, tu podia falar um pouquinho pra gente sobre essa questão do abuso, assim, de medicação sem orientação, né? Isso Pois acontece com é, frequência grande. pois é, né? Eu acho que é um tema bem importante, assim, porque eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que eu acho que as pessoas têm que ver que elas merecem, assim, né? Se, se, se surge um sintoma desse tipo,
que elas merecem, assim, se dar uma atenção em saúde mental, né? Que esse é um tema que eu acho que foi negligenciado por muito tempo. Eu acho que com essa questão da pandemia, eu acho que veio um pouco à tona essa coisa da importância da qualidade de vida, da saúde mental, coisas que às vezes as pessoas não davam muita bola, né? Fazer uma atividade física, né? Ter exposição solar, fazer uma boa dieta, né? E eu acho que as pessoas têm que, Eu como a gente acho estava falando dessa coisa da automedicação, assim, né? Porque é só um remédio para dormir, né? Que são coisas sérias isso, né? Que às vezes são desregulações hormonais, que às vezes são alguns transtornos mentais iniciais, né? Que se tratados, se abordados, às vezes nem de forma medicamentosa, mas que se abordados no começo, assim, tu vai evitar de ter uma complicação mais grave mais para frente, né? E que as pessoas se permitam, assim, né, buscar ajuda. Eu acho que e procurar, assim, se dar essa atenção em saúde mental, né? Uhum. Porque eu acho, como tu falaste no começo, assim, é muito comum. Muita gente vai ter em algum período da vida alteração de sono, né? E que se permita, então, buscar esse tipo de ajuda e não utilizar a medicação que alguém toma, né? Porque realmente eu vejo bastante, assim, né? Dependência, tanto dependência de, assim, benzodiazepínico, por exemplo, né? Quanto dependência psicológica agora mais recentemente com o Zolpidem, né? Uhum. Muita gente que se não Também, tomar não dorme, assim, realmente, né? E já acha que é uma coisa corriqueira, assim. sim, sim. Não, com certeza. E o, o Pimentel trouxe aqui agora para a gente comentar um pouquinho sobre que momento dar a medicação e por quanto tempo usar, né? Isso eu acho super importante, porque eu acho que no momento em que está trazendo um prejuízo, a organização da higiene do sono, uma boa organização de rotina não é suficiente para organizar o sono, para colocar o sono em dia, então eu acho que vale a pena usar a medicação. Uhum. Ou se E, tá tendo muito prejuízo, né? e, Como tu falaste, e sintoma no dia seguinte. se tiver tendo prejuízo, no momento em que está tendo prejuízo, eu acho que é importante, e principalmente se está relacionado a outra doença, né? Porque às vezes o prejuízo pode até não parecer tão grande para a pessoa, mas num caso de ansiedade ou de uma depressão, se a pessoa não está dormindo, isso só piora Não o vai andar, melhorar, né? o diagnóstico, Eu costumo dizer Uhum. eu costumo dizer para os pacientes que a hora de dormir é como se passasse a faxina lá do cérebro para faxinar toda a parte ruim do que a gente produziu ao longo Uhum. do dia e Uhum. limpasse o cérebro. Então eu preciso que eles durmam para que eles melhorem, assim. Então Muito boa essa analogia, vou usar também. porque às vezes é difícil convencer o paciente a tomar a medicação, Aham, né? aham. Às vezes Tu eles pode chegam, usar do termômetro, que o sono é o é, termômetro, eu vou usar da faxininha do cérebro. então, enfim, eu acho super importante, assim, porque o paciente muitas vezes eles chegam pra gente resistente a tomar medicação, vieram porque, enfim, alguém mandou, né? Alguém marcou a consulta né? E daí a gente já tá tratando o transtorno de base e a gente ainda quer dar um remédio para dormir. Então, isso torna, às vezes, eles mais resistentes. E Esse também, é um lado do espectro, né? Eu costumo dizer daí que é para dar um conforto, entende? Que é muito necessário o sono e que o paciente precisa ter esse conforto para melhorar. E que não necessariamente pelo contrário, assim, eu prefiro não deixar o paciente com medicação para dormir, né? Prefiro que ele recupere o sono natural, mas é uma coisa que realmente acelera muito a melhora, né? Se o paciente, por exemplo, é um paciente em um episódio maníaco ou hipomaníaco e ele não vai dormir, não adianta, ele não vai melhorar, né? uhum, O paciente uhum, tem que dormir, né? É muito com certeza, importante para a recuperação do organismo, né? com certeza. E nos quadros psicóticos, de um modo geral, né, também é super importante que durma. Mas o E outro lado do espectro que eu falei, assim, né? Esse é o que não quer tomar remédio, às vezes vem o que tá há 10, 20 anos tomando o mesmo remédio, né? então, aí daí Sim. a gente tá na pergunta de quanto tempo, né?
porque é muito comum chegar pra gente pacientes Uhum, há muitos anos, as medicações, os uhum. benzodiazepínicos principalmente, né? Há E ai muito. de ti se quiser tirar, né? Mesmo alertando sobre os riscos aí de queda, né? Ou de qualquer outra complicação aí, né? Como Questão se de a memória. dependência em si não fosse uma complicação suficiente, né? Se tu não tomar um remédio, tu não vai dormir, né? Também. Mas é que para o paciente em si, isso ele não entende como um problema, né? A gente consegue enxergar isso como um problema, né? O cérebro, como Mas assim? eu acho que é importante também a gente Ajuda. poder olhar para isso, né? Porque a gente quer que o nosso paciente recupere a Exato. funcionalidade e o sono natural, né? É. E o tempo, enfim, eu tento usar pelo menor tempo possível sempre a medicação. E eu acho que o grande problema disso é que tem muitos pacientes que não fazem o acompanhamento, né? Porque quando a gente Uhum, tem aquele é paciente que verdade. tratamento e faz o acompanhamento, a gente consegue orientar e retirar a medicação assim que possível. Uhum, Assim que ele uhum. começou a melhorar, que o sono melhorou, a gente já vai reduzindo e retira. O grande problema é aquele paciente que melhorou e não volta. Porque esse paciente, ele acha que, tá, eu melhorei, é essa medicação que eu tenho que tomar E vou agora por continuar com isso e ad esse paciente eterno. não é. Eu vejo isso. Uhum. Esse é o grande problema. E daí eles voltam depois de não sei quanto tempo, reclamando que daí aquele remédio não faz mais efeito, que eles tiveram que tomar 2, 3 comprimidos e não estão dormindo. E daí a gente tenta lembrar, olha, mas era para ter vindo, eu falei para vir e tal. E, enfim, mas daí já foi, né? E daí a gente entra numa situação super complicada de De ter que desmame, manejar isso aí, né? Uhum. né? Troca, a gente vai trocando por meia-vida maior, por medicações com meia-vida maior, para o paciente sentindo menos a falta da medicação, mas é um trabalho bem difícil e que vai leva meses, né? Mas Enfim. que funciona também, né? Se tiver gente aí que tiver há muito tempo com uma medicação, também sabe que tem estratégias, né? Como essa que tu falou, de trocar por uma medicação de meia-vida mais longa e retirando aos poucos para o organismo ir se acostumando com uma dose menor, né? Mas que tem solução, né? Que tem Uhum. coisas que a gente pode fazer e que a gente deve fazer, né? É, não, Eu com sempre certeza. busco, eu sempre busco fazer isso para os meus pacientes. Eu acho que é super importante. E eu acho que os psiquiatras, do modo geral, tentam tirar, né? O grande problema Uhum. é o paciente que não volta pra gente, que daí Uhum, depois fica sai, renovando, né? renovando receita no posto, enfim, né? Que não volta pra gente, ou que o clínico, ou, enfim, outros especialistas acabam renovando a receita e não voltam para o psiquiatra de novo. Essa é a impressão que eu tenho, pelo menos. Ou que às vezes não está disposto a fazer as mudanças de higiene do sono, né? Que a gente comentou, né? Mas mudar As mudanças comportamentais que são é o super. mais difícil. Como falou o Pois é, Pimentel, né? que disse pra ti, o sono é o mais fácil, muito mais difícil e alimentação, mas a mudança, o sono inclui tudo, né? Eu Uhum, até estava conversando com uma amiga nutricionista há pouco tempo e ela estava dizendo, aquele paciente, que daí a gente até estava falando do sono dela, assim, mas aquele paciente que passou o dia todo comendo, não comendo, na verdade, chega em casa morrendo de fome, daí come aquele caminhão de coisa e vai deitar para dormir, ele não vai dormir, porque ele teve uma alimentação muito pesada ao fim do dia, né? Então, tudo está uhum. errado, várias coisas estão erradas. Nas orientações de, desculpa, nas orientações de higiene do sono, fala de atividade física diária de pelo menos 20 minutos por dia, para o teu metabolismo estar num ritmo suficiente para tu ter o hábito de dormir, né, no teu horário. Então, a atividade física é super importante também. A É alimentação é super verdade. importante. Evitar coisas pesadas ao fim do dia. E, e às vezes são coisas que têm assim um custo tão baixo para um benefício tão grande, né? Eu Uhum. costumo dizer isso também para os pacientes, né? É uma coisa que tu dá uma caminhada ao ar livre, né? Vai custar ali o teu tempo que tu for fazer isso, né? Mas o benefício que tu vai ter em vista desse investimento é muito grande, vale muito a pena, né? Então é uma coisa que eu insisto sempre também. Eu Uhum. sempre pego no pé dos meus pacientes para fazer uma atividade física. É isso aí, eu acho que a atividade física é super importante, ajuda nos transtornos psiquiátricos de um modo geral, ajuda, né?
E na insônia, Eu acho que para muito. todas, para a saúde de modo geral, né? Não só para os transtornos psiquiátricos. E eu acho que tu estava falando isso antes, que a quarentena trouxe isso para as pessoas, né? Essa busca da qualidade de vida. E eu acho interessante porque até então a gente não tinha problemas em sair, em fazer atividade física, tudo a gente tinha acesso, mas E não às era um vezes não problema, fazia, ninguém né? fazia, né? E daí, quando a gente parou de ter acesso a isso, de repente isso virou um problema não ter isso, né? E de repente as pessoas pode ser que comecem a dar um pouco mais valor, mas eu também não sei se isso não é momento. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. E vamos orientar nesse sentido, né? Porque eu acredito que já foi verificado, né? Um aumento em incidência de ansiedade, de depressão, né? E outros transtornos mentais, mas especialmente ansiedade e depressão, né? E que está relacionado com isso, né? Com essa dificuldade de adaptação e mudança de rotina, né? Mudança de rotina de sono, né? Não fazer uma atividade física, né? E eu acho que se tem uma coisa que tá acontecendo nesse período de privação, né? De a gente poder olhar para o que realmente importa e que realmente faz diferença na nossa vida, né? Na nossa qualidade de vida. É, eu acho que sim. E eu acho que a insônia também está relacionada com essa não poder, essa situação de não poder fazer as coisas, faz com que a cabeça fique pensando muito, né? Quando que eu vou poder voltar? Quando que eu vou poder fazer? Como é que eu vou dar conta? Como é que vai ser o trabalho? Como é que eu vou pagar as contas? Porque muita gente teve uma questão financeira super complicada. E essa preocupação também gera uma insônia, né? Não necessariamente ter um transtorno específico, mas preocupações também geram insônia. E quando ela é temporária, ok, mas as mudanças no estilo de vida podem facilitar com que essa mudança temporária logo se reestabilize e a pessoa fique bem, né? O problema é que esse paciente que passa por essa insônia temporária, ele tem um risco maior de entrar num transtorno de insônia ou, enfim, outros transtornos psiquiátricos por não estar dormindo bem, né? E isso e não reverter, né? E ir agravando outras situações. É, tem que tomar bastante cuidado nesse sentido também, né? E Que aí, o que mais, mais? Jeline? Que mais que a gente pode Tá, falar? deixa eu pensar. Já fiz umas anotações aqui para não me perder. A gente fala bastante sobre. é, Ah, tá. A gente fala bastante também sobre insônia sem botar muito tempo, né? De quanto que isso fica mal, e às vezes as pessoas em uma semana já estão, eu tô com insônia, mas insônia ela não é assim de uma hora para outra, né? Isso é uma evolução. Então, para a gente fechar um diagnóstico, pensando em critérios diagnósticos, a gente usa aí pelo menos umas 3 vezes na semana, vindo a pelo menos uns 3 meses. Mas, com certeza, mas enfim, essas temporárias insônias temporárias com menos tempo, quando não tem um sono reparador, com prejuízo, já é suficiente para buscar tratamento também, né? Aqui o pessoal trouxe sobre melatonina e sobre o sono na menopausa. Então, quando eu falei vou falar primeiro da menopausa, quando eu falei da alteração ao longo da vida, assim, mulheres de um modo geral têm mais insônia que homens. E um dos períodos de piora do sono é a menopausa, né? Então eu achei super. É um período de uma alteração hormonal bem grande. Então, enfim, realmente é um período mais difícil, que tem que ficar mais atento à higiene do sono para tentar não se perder nisso, mas pode ser um período que exija o uso de medicação, né? Eu percebo isso nas minhas pacientes que estão entrando na menopausa. Tu percebe isso também, Luísa? Percebo, aham. Concordo contigo. É um período do ciclo vital da mulher, né, que cursa com várias alterações hormonais, né, alterações de estilo de vida também, né, e aparece no consultório, né. Eu É, separei alguma coisa para falar sobre melatonina aí, já que a Jaqueline, minha colega endocrinologista, falou, né, então a melatonina, ela
tá bem alta, agora bastante gente usa, né? Usa sem orientação, né? Porque é uma medicação que, enfim, tu pode comprar. E apesar de não ser liberada aí em farmácia, né? O pessoal consegue de outras formas, né? Mas ela é um hormônio, né? Então é uma coisa que não é assim tão simples de se utilizar, que não deve ser vista de uma forma tão inocente assim, né? E ela, a secreção de melatonina ela é controlada pelo sistema de temporização circadiano. E a produção de melatonina, então, ela é sincronizada com o ciclo de iluminação ambiental, que é essa característica de noite e dia, né? Então, ela é relacionada com o ciclo de sono e vigília e também com o metabolismo energético. Então, a luz que ela está presente no ambiente à noite pode bloquear a produção de melatonina, né? E a ausência ou redução da produção da melatonina, elas podem levar à resistência à insulina, intolerância à glicose, distúrbios na secreção da insulina, dislipidemia, distúrbios do balanço energético e a obesidade, né? Então, é super importante, é um hormônio, né, que regula a ingesta alimentar, a produção de insulina, de glucagon, de cortisol, né? Então, eu super desaconselho, assim, o uso de melatonina sem orientação, sem uma investigação, né, do motivo da insônia. É, eu costumo dizer para os pacientes que se a gente olhar lá para trás, muitos anos atrás, o pessoal dormia com as galinhas, né? Porque escurecia, não tinha luz, e daí vinha o sono e o pessoal ia dormir. Uhum. E hoje a gente postergou o horário de dormir porque a gente tem a luminosidade, né? Então a gente dorme mais tarde por causa da luz. Então a luz, ela realmente atrapalha a produção da melatonina e vai causar uma alteração nesse sentido. Por isso é tão importante quando a gente traz a questão da luminosidade, de diminuir a luminosidade do quarto, da casa. Eu costumo dizer, deixa ligada a luz do corredor, a luz do banheiro, para Porque tentar dar muita uma gente fala, né? Eu vou ficar assistindo televisão para dormir, né? Vou ficar no Ou celular. ficar mexendo no celular. Gente, é a pior coisa, né? A pior coisa. Enfim. Então, isso realmente é super atrapalha bastante. Prejudica, né, a secreção de melatonina e atrapalha a indução do sono, né? É, com certeza. E a outra coisa, voltando ali na questão do hormonal, a Jaqueline colocou aqui que eu acho importante a gente falar que a reposição hormonal na menopausa melhora a insônia, independente da melhora dos fogachos. Isso é super interessante, porque as pessoas ficam com a ideia de que tem que melhorar os fogachos para melhorar todos os sintomas da menopausa, né? Os fogachos é uma das coisas mais difíceis de tratar. Então, realmente a reposição hormonal ajuda. Infelizmente, nem todas as mulheres têm indicação para reposição hormonal, mas toda paciente em momento de menopausa, nessa faixa etária, que chega para a gente com sintomas depressivos, muitas queixas nesse sentido, depressivos, é sempre importante avaliar essa questão hormonal, porque às vezes o tratamento o tratamento hormonal pode ajudar muito o transtorno de humor também, né? Isso é legal, assim. E a outra pergunta ali também que o Pimentel perguntou sobre as cestinhas da tarde, né? Eu sempre pergunto, de quanto tempo é essa dormidinha, né? Isso é super comum, né? Os pacientes virem dizendo que estão dormindo 2, 3, 4 horas à noite, à tarde. À tarde, né? Aí não há sono que apareça à noite, né? Com certeza. Então, o ideal é não fazer sonecas, né, ao longo do dia. E quando for algo, não, realmente, para mim é importante, faz diferença, que isso não passe em torno de 20 minutos. Mais do que isso, o teu organismo vai entrar num estágio de sono que tu vai ficar com a sensação que tu dormiu pouco e daí vai ser ruim. Então, antes de 20 minutos, 30 minutos para algumas pessoas, tu dorme o tempo suficiente para ter a impressão de ter o ciclo de sono que tu tem a impressão que tu dormiu, que foi reparadora aquela soneca, né? Então, mais do que isso, com certeza daí tu vai entrar num nível de sono maior
isso vai ter mais dificuldade de acordar, vai ficar dormindo mais tempo e com certeza vai prejudicar o sono da noite, né? Isso é uma pergunta super importante, né? E o pessoal faz, né? O pessoal faz. E agora, nesse momento de quarentena, eu vejo acontecer com alguma frequência, né? Como tu Então, por falou, isso que eu tudo falei mais que eu acho que isso teve um impacto grande, assim, nesse aumento de insônia, né? Não é à toa que nós duas pensamos nesse tema para a live de hoje, assim, porque realmente tá bem prevalente, né? Uhum. E eu, na minha visão, assim, tem a ver com isso, com essas mudanças de estilo de vida, comportamentais, né? Todas essas coisas que a gente está falando hoje aí na live, de rotina, de atividade física, de alimentação, né? Uhum. E com as preocupações também, né? Eu acho que nesse momento as preocupações eu acho que foram bem grandes, né? Inicialmente o medo de contrair a doença, né? De pegar o vírus, mas depois o medo da questão econômica, de se De restabelecer, pensar. perder entes queridos, né? De estar longe, né? De É, não estar tendo esse contato com as pessoas, não né? está tendo contato com pessoas próximas, né? Eu ouvi de vários pacientes, mas eu tô há 2 meses sem ver os meus pais. E se acontece alguma coisa, eu não consigo mais ver, né? Então, ao mesmo Uhum. tempo que não quer ver para proteger, também tem aquele medo de se acontece alguma coisa, né? Eu tenho estimulado o pessoal a fazer encontro online. Tu Uhum, não tem estimulado? Eu tenho com estimulado o certeza. pessoal. Eu Ah, acho que faz vídeo chamada, faz um, né? faz um almoço online, cada um na sua casa, um almoço com os amigos, com todo mundo online, falando ao mesmo tempo. Porque isso tem uma função importante, né, na nossa qualidade de vida, né? Esse É, momento aí com se aproximar as pessoas é importante também, né? Ao mesmo tempo que não pode estar tão próximo, manter alguma mas é a aproximação de outra sensação, forma. né? É a sensação de estar conectado com os outros, né? Não necessariamente de estar fisicamente presente, mas sentir que tem alguém que está. Pessoas que estão passando pela mesma situação, ou pior, ou, né? E que estão te dando suporte, estão preocupadas contigo, né? Eu acho que tem a ver com essa sensação de que tu está conectado com alguém, né? Uhum, uhum. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que do que eu coloquei era basicamente isso, assim. Eu não sei se tem mais alguma coisa nas tuas anotações aí que tu acha importante colocar. Não, Se você acho que, tem mais acho que cobrimos perguntas, os temas mais importantes. mas, né, a gente ainda tem uns 10 minutinhos para falar. Quem tiver perguntas aí, eu acho que, ó, doutor João, Ai, eu tô tão feliz de ver tanta gente né? querida participando, né? Nossa, os professores do coração aqui, a gente Doutora é muito Deise, que me convidou, obrigada pela oportunidade, doutora Deise, verdade. Muito obrigada pela nossa oportunidade. presidente. A Associação Catarinense de Psiquiatria está fazendo um projeto muito legal com as lives. Eu acho que é um momento de informação de qualidade que a gente consegue dar para a população. Então, o pessoal só tem a ganhar podendo assistir, né? É isso aí, super moderno, né? Minha primeira live, Geline. Tua não Então, é, né? Tua não é. a minha é Amiga, a já... terceira. Ai, Fica, tu és fica com a muito terceira, moderna, não amiga. faz. A gente tem que se readaptar, se remoldar e, enfim. E eu acho que a CP está com um grupo super jovem aí para frente. Jovem, Super né? competente, né? Então, da minha época, né? Então, Uhum. tá trazendo um monte de coisa, um monte de coisa nova aí, bastante tecnologia, achei legal. É isso aí, e prestando um serviço de utilidade pública aí, né? É, com certeza. A gente está tendo a honra de poder levar, desmistificar aí a saúde mental, né? A atenção em saúde mental e levar isso para as pessoas que, de repente, de outra forma, não teriam acesso.
Acho bem uma honra, assim, acho bem importante, Então, bem bonito esse trabalho. também acho. Acho que todos têm a ganhar com isso e a gente fica muito feliz de participar da associação nesse momento, né? Com Mas eu acho que é certeza. isso, então. Se não, Orgulho de ser psiquiatra, né? plaquinha agora. Então, se não temos mais perguntas, eu acho que a gente pode encerrar. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar para encerrar, Luísa? Não, acho que é isso. Obrigada pelo convite, pela honra, né? Feliz de te ver de novo, Geline, né? Muito feliz de poder conversar contigo sobre assunto de psiquiatria de novo, né? E agradecer a participação de todo mundo aí. Fiquei bem feliz mesmo. Que bom. Também fico feliz, agradeço a participação de todo mundo, um monte de colegas, assim, que a gente só tem no coração. Mora no coração, né? Isso aí. E obrigada pelo convite de novo da CP, da Deise, nossa presidente, que a gente fica muito orgulhosa de ter uma mulher aí, né? É isso Outra aí, mulher, representando. substituiu a outra de É novo. isso aí, representando Legal. Girl Power. Então é isso. Boa noite para todo mundo. A live vai ficar gravada. Mandem Durmam bem. Qualquer coisa, assistam às 2 da manhã. Durmam bem. Passem para os amigos assistirem às 2 da manhã. Certo? Tchau, gente. Tchau, Luiz. Tchau, Geline. Boa noite. Tchau, tchau.